Hello, people! Espero que vocês estejam aproveitando os nossos encontros. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Bárbara, estou conduzindo com vocês aqui o projeto R1, porque você vai alcançar o seu objetivo de ser residente em enfermagem no próximo ano. Nosso projeto R1, ele tem encontros semanais de mentoria aqui no nosso canal do YouTube. Tem várias dicas e coisas importantíssimas no nosso Instagram, já vou deixar aqui, ó. Segue aí nossa página, né? projeto.residência.r1, porque todo dia eu tô postando novidade por lá sobre os editais, sobre dica de currículo, sobre como se preparar para uma boa prova. E além disso, aqui no nosso canal, todo dia, né, durante os dias da semana, eu vou estar postando avaliação de editais, análise de editais, correções de prova, a própria mentoria que a gente vai fazer todas as quintas-feiras e alguns temas ainda mais para a gente poder debater e revisar, né? Porque tem algumas coisas que a gente precisa revisar de conteúdo. Então, disso tudo que eu tenho para dizer para vocês, hoje eu trouxe uma nova prova. A prova de hoje é a prova da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que eu trouxe para vocês com 100 questões. Essa foi a prova do acesso do ano passado, né? Então, para os residentes que viraram residentes agora em 2024, fizeram essa prova de 2023. A prova da Secretaria de Saúde do DF tem várias bancas nesses últimos anos, né? Já foi a OCP, já foi IAD, já foi IBFC. Então, assim, a última, que é essa aqui que eu trouxe para vocês, quem foi a banca foi IADS. Então, é essa que a gente vai realizar. Além disso, de algumas particularidades que eu sempre gosto de deixar claro para vocês, é o seguinte. A gente tem programas uniprofissionais, que é de centro cirúrgico e de obstetrícia, né, de ginecologia e obstetrícia, e multiprofissionais, que é saúde do adulto e do idoso, urgência e emergência, saúde mental adulto, saúde mental infanto-juvenil, em outros programas, né, atenção básica, saúde coletiva. Essa daqui é a prova de centro cirúrgico, então ela tem um gabarito só dela. A prova de obstetrícia tem um gabarito só dela, né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte: essa nossa provinha, ela acontece em duas etapas. Primeira etapa, a prova objetiva, somente objetiva, sem itens de múltipla escolha. E segunda etapa, né, segunda fase, a análise de currículo, que a gente já submete, né, no momento lá da inscrição. Se você conseguir atingir 50% da nota dessa prova, se você acertar 50 questões das 100, você vai para a análise de currículo para concorrer a uma das vagas. Ano passado, esta provinha teve 50 vagas para centro cirúrgico. No ano anterior, 70 vagas. Então, essa residência é uma residência que o pessoal gosta muito, né? Porque é uma residência muito grande, né, gente? Com muitas vagas. Mas é aquilo que eu sempre digo para vocês, assim, residência, chama residência, porque você vai morar lá, entendeu? Então, não me venha com a ideia de fazer residência centro cirúrgico porque tem mais vaga, se você não gostar de ambiente fechado, vestir pijama cirúrgico, cheirinho de churrasco quando liga lá o bisturi elétrico para cauterizar o paciente. Entende? Você tem que gostar disso aqui, né? Igual, por exemplo, residência obstetrícia uniprofissional, são 15 vagas. Então, você também tem que entender que mesmo tendo uma concorrência, né, importante para obstetrícia, você tem que gostar muito daquilo, né? Então, eu trouxe essa prova aqui para vocês. E aí, a pegada da prova da Secretaria de Saúde do DF é o seguinte: a prova tem 100 questões. Tchan, 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 tchan. Acabou. A partir da questão 81, a partir da questão 81, é só sobre centro cirúrgico. Lá na nossa provinha de obstetrícia, a partir da questão 81, é só obstetrícia. Então, essas provas, elas têm direcionamento particular. Na prova para saúde mental, as últimas questõezinhas da prova de saúde mental são na temática de saúde mental. A de nefrologia, as últimas questões são da temática de nefrologia. Então, as 80 questões são de modo bem geral, assim, né? Tem sobre tudo.
Eu também estava fazendo, né, algumas questões, eu estava até marcando aqui, mas como são 100 itens, né, eu vou fazer com vocês esses últimos aqui voltados para centro cirúrgico, até para a gente dar uma revisada nesse conteúdo. Então, a gente vai fazer aqui a partir da 81 e eu fiz algumas seleções, tá? Selecionei algumas questões. Então, lembra que a prova da SES não é porque você vai fazer de centro cirúrgico que vai estudar só centro cirúrgico. As últimas questões são de centro cirúrgico, mas a prova pode ser de qualquer coisa. Saúde mental, a prova é de enfermagem. As últimas questões são de saúde mental, tá bom? Então, não esquece desse detalhe, porque eu vejo gente estudando só para aquela área de concentração, para aquela área de atuação, e não é isso. Desse jeito, você não vai saber responder a prova, né? Então, vamos junto? Que eu trouxe aqui 10 questões para a gente poder responder. Bora lá, vamos começar aqui. A respeito dos períodos de experiência cirúrgica, assinale a alternativa correta. Experiências cirúrgicas. O período pré-operatório imediato compreende desde o momento que um paciente recebe a notícia que será submetido ao tratamento cirúrgico até as 24 horas que antecedem a cirurgia. Gostei dessa. Então, vamos dar um sorrisinho para ela. Período pré-operatório imediato compreende as 48 horas imediatamente anteriores à cirurgia. Never, nunca a gente vai falar de 48 horas, tá? Só 24. E eu vou explicar por quê. Período transoperatório compreende desde o momento do paciente que o paciente é recebido no centro cirúrgico, ok, até a saída da sala de recuperação pós-anestésica. Não. O período pós-operatório imediato compreende as primeiras 48 horas após o procedimento anestésico cirúrgico. 48 horas a gente nunca vai falar. Então, disso aqui, eu gosto sempre de fazer uma divisãozinha bonitinha assim, ó. Eu tenho o trans, o pré e o pós. Desse pós, eu tenho um pós mediato e o desse pré, né? Eu tenho pré-mediato e o imediato. E do pós, eu tenho pós imediato e depois o mediato. Não confunde imediato com imediato com imediato com imediato. Olha só. Toda vez que a gente falar de imediato, eu tô falando de 24 horas. Então, pré-operatório imediato são as 24 horas que antecedem a cirurgia. E toda vez que a gente falar do pós-operatório imediato, são as 24 horas após a cirurgia. Então, sempre que estiver falando qualquer coisa de 48 horas, tá errado. Não é. É sempre 24 horas. Por isso que essa aqui a gente já vai tirar. E essa outra aqui, vamos ver, que também vai estar falando de 48 horas, a gente já vai tirar. Então, não é a letra D. A letra C está dizendo que o transoperatório compreende desde o momento que o paciente é recebido no centro cirúrgico, normalmente na sala operatória, tá? O paciente recebido na sala operatória, até a saída da sala operatória, tá? Então, aqui ele está saindo da sala de recuperação, aí já é pós-operatório imediato, né? E o pré-operatório imediato compreende as 48 horas imediatamente anteriores à cirurgia. Não, o imediato são 24 horas. Então, a nossa melhor resposta aqui, letra A. O período pré-operatório imediato compreende desde o momento que o paciente recebe a notícia que será submetido ao tratamento cirúrgico até as 24 horas que antecedem a cirurgia. E só para concluir esse assunto, o pós-operatório mediato é quando o paciente passou das 24 horas de pós-operatório imediato até a alta médica, tá? Alta hospitalar, a paciente vai embora do hospital, mas depois o médico fala assim, eu quero que você venha aqui semana que vem, mês que vem, ano que vem. Quando o médico diz, ok, muito obrigada, não precisa mais voltar, aí a gente está falando do encerramento do pós-operatório imediato, tá? Então, até a alta médica. Sempre 24 horas, não confunde. Nossa melhor resposta aqui, letra A. Bora mais uma. Vamos junto. A escolha do momento adequado para a realização da cirurgia está condicionada à evolução do estado clínico do paciente. E é crucial avaliar cuidadosamente os benefícios e inconvenientes da espera
em comparação com as condições atuais. Com relação ao momento operatório, a cenário alternativa correta. Letra A. As cirurgias de urgência são aquelas que, em virtude da gravidade do quadro clínico do paciente, exigem uma intervenção imediata. Eu confundia muito isso de urgência e emergência. Emergência e urgência. Eu confundia. E aí, sabe o que eu fiz para poder lembrar? Deixa eu te contar. Deixa eu colocar isso aqui bonitinho assim. Gostei muito desse Erna. Sabe o que eu faço para lembrar? Que tem que ser imediato? O E vem antes do U. Aí, ó, U, né? Então, assim, toda vez que a gente falar de emergência, é imediato. E quando a gente falar de urgência, a gente pode esperar. Ficou bom? Então, toda vez que a gente falar de emergência, tem que ser um atendimento imediato. E quando a gente falar de urgência, eu consigo esperar um pouquinho para poder fazer aquele cuidado. Então, a questão está dizendo para a gente assim, ó. As cirurgias de urgência são aquelas que, em virtude da gravidade do quadro clínico do paciente, exigem intervenção imediata. Urgência é imediato? Não. As cirurgias de emergência necessitam intervenções imediatas. Imediatas a gente já viu que pode aguardar um pouquinho, né? Podendo aguardar algumas horas, mantendo-se o paciente sob avaliação e observação. As cirurgias eletivas compreendem os procedimentos cirúrgicos que, mesmo sendo indicados para tratar uma condição clínica do paciente, podem ser realizados em datas pré-agendadas. Cirurgias eletivas, elas são agendadas, né? Eu posso fazer uma abdominoplastia, uma blefaroplastia, uma mamoplastia, e tudo isso vai ser agendado para uma certa época. Então, essa aqui é uma muito boa. Vamos para a próxima. As cirurgias paliativas buscam curar ou tratar condição do paciente. Paliativo. Paliativo a gente está falando daquele cuidado, né? Lembre que não é um cuidado para a morte, é um cuidado para a vida. É um cuidado para proporcionar bem-estar. Então, a gente não fala de curativo ou de paliativo para curar e tratar, tá? A gente fala de paliativo para poder promover um bem-estar ali. Então, essa aqui também está errada. Nossa melhor resposta, letra C. As cirurgias eletivas compreendem um processo cirúrgico que, mesmo sendo indicados para tratar a condição clínica do paciente, pode ser realizado numa data pré-agendada. Foi boa essa, hein? Deixa eu ver qual mais que eu separei aqui. Assinale a alternativa que indica a atribuição do enfermeiro no centro cirúrgico. Essa aqui é boa até para você saber, né, quando você for fazer sua prova aí para ser residente em centro cirúrgico, o que você vai fazer da sua vida. Ela é boa por isso. Vamos junto. Realizar procedimentos como sondagem vesical, punção venosa, passagem de sonda nasogástrica, curativos ao término do procedimento cirúrgico, quando solicitado. Muito boa essa, hein? Um sorrisinho para ela. Responsabilizar-se diretamente por todas as consequências decorrentes do ato anestésico. Quem que tem que se responsabilizar pela questão do ato anestésico? O anestesista, né? Cada um com seus problemas, por favor. Abrir o campo e expor as vísceras da melhor maneira, de modo a permitir que o cirurgião realize as manobras cirúrgicas com a mínima dificuldade. O enfermeiro, a sua função é abrir o campo e expor as vísceras do paciente? Claro que não. Responsabilizar-se pelo planejamento, pela execução e pelo comando da cirurgia, mantendo a ordem no campo operatório. Também não. Comando da cirurgia, quem comanda a cirurgia é o cirurgião, né? Por favor. Então, nossa melhor resposta aqui, letra A. Realizar procedimentos como sondagem vesical, punção venosa, passagem de sonda nasogástrica e curativos ao término do procedimento cirúrgico, quando solicitado. Então, essa é a atribuição do enfermeiro no centro cirúrgico. Vamos ver o que mais. Questão 90. Essa questão 90, eu canso de falar em sala. Canso de dar dica, faço vídeo, dou orientação, faço entrar na cabeça, faço gamificação. E aí tem gente que ainda não sabe responder essa questão. Tem vontade de sacudir, assim, falar, ei, acorda pra sua vida, né? Então, olha só. Os tempos cirúrgicos referem-se a diferentes fases ou etapas de um procedimento cirúrgico. Cada tempo cirúrgico tem um objetivo específico e marcadores temporários durante a intervenção. Quais são os 4 tempos cirúrgicos? Essa aqui está usando 4 tempos cirúrgicos. Mas algumas outras literaturas utilizam 3 tempos cirúrgicos.
Se no enunciado da questão estiver falando de 3, dá para fazer, tá? Por isso que a gente vai junto aqui, vamos lá. 4 tempos cirúrgicos. Incisão, difusão, carpule e Allis. Não, porque esse aqui tá misturando coisas de cortar com pinças. Abertura, separação, cirurgia e fechamento. Esse aqui é o leigo, né? Esse aqui é o leigo do que a gente tem de resposta. Diérese, hemostasia, exérese e síntese. Ai, que lindo. Recepção, colocação, cirurgia e suturas. Nossa, Jesus. Diérese, separar os campos, tá? Separar as bordas, abrir o paciente, diérese, abrir. Hemostasia, clampear, impedir o sangramento. Com fio cirúrgico, com pinça, com bisturi elétrico, tudo isso a gente consegue cauterizar e clampear para minimizar o sangramento. Exérese é a cirurgia propriamente dita, que pode ser corretiva, paliativa, deixa eu ver o que mais. Né? A gente vai fazer a cirurgia plástica, a gente vai fazer todos os tratamentos. Ali é a cirurgia propriamente dita, qual a finalidade daquilo. E também síntese, que é suturar. Eu vou unir as bordas, né? De preferência em primeira intenção, aproximando uma borda da outra. Então, aqui a nossa melhor resposta, letra C, diérese, hemostasia, exérese e síntese. E tá vendo? Quando eu falo muito desse assunto, tem gente que ainda pensa assim, não, isso aí não vai cair na prova, não. Tá aí, tu erra essa questão pra tu ver. O índice de Aldrich-Crowley, que é uma ferramenta utilizada na área médica para avaliar a recuperação pós-anestésica de pacientes, né, pós-anestesia, de pacientes que passaram por um procedimento cirúrgico. Um paciente que movimenta dois membros, apresenta dispneia ou limitação da respiração, PA com variação de 20 a 49% do nível pré-anestésico, encontra-se lúcido e orientado no tempo e espaço, é capaz de manter a saturação de O2 maior que 92 em área ambiente, tem um score total de... Lembra que a escala de Aldrich-Crowley vai de 0 a 10. Quando o paciente tem de 8 a 10, ele pode receber alta da sala de recuperação pós-anestésica. Então, se o paciente tiver uma escala, né, avaliando lá no final das contas, entre 8 e 10, ele pode receber alta da sala de anestesia, da sala de recuperação pós-anestésica. Mas aqui ele tem movimentação, não, movimenta dois membros, são dois membros, não vai dar. Então, vamos grifar aqui, ó. Movimenta dois membros, apresenta dispneia, PA com variação de 20 a 49 do nível pré-anestésico, lúcido e orientado, e mantendo uma saturação maior que 92. Então, aqui são os critérios de avaliação. São os critérios que a gente usa para poder avaliar o paciente nesses 5 itens. Desses itens, o que a gente tem de informação aqui? Atividade muscular. Se ele movimenta os 4 membros, ele ganha 2 pontos. Se ele movimenta só 2 membros, ele ganha 1. Então, aqui a gente tem 1 ponto. Depois disso, respiração. Se é capaz de respirar profundamente ou tossir livremente, 2 pontos. Se apresenta dispneia ou limitação da respiração, 1 ponto. Então, aqui ele tem dispneia. 1 ponto. Depois, se a circulação apresenta uma PA entre 20, né, em 20% do nível pré-anestésico, ganha 2 pontos. 20 a 49 do nível pré-anestésico, 1 ponto. Em 50% do nível pré-anestésico, 0. Então, aqui entre 20 e 40, ele ganha quanto? 1 ponto. Nível de consciência, se dá lúcido e orientado em tempo e espaço, 2 pontos. E depois, saturação de O2. Se ele é capaz de manter a saturação acima de 92%, ele ganha 2 pontos. Então, para o nosso paciente aqui, o que a gente está vendo em relação à escala de Aldrich-Crowley? Que ele movimenta 2 membros, 1 ponto, dispneia 1 ponto, saturação PA entre 20 e 49, 1 ponto, orientado em tempo e espaço, 2, e saturação maior que 92%, 2 pontos. Então, no fim das contas, ele tem 7. Nossa melhor resposta aqui, letra C. 7 pontos. Então, o paciente já pode receber alta da recuperação pós-anestésica? Ainda não, tá? Ele tem que melhorar uma dessas coisas. Se ele começar a mexer as pernas, ele pode receber alta. Se a dispneia melhorar, ele pode receber alta. Se a pressão subir, ele pode receber alta.
porque já está lúcido e orientado e está mantendo essa tração adequada. Essa aqui também é boa, olha só. Está bem associado com essa resposta anterior. Assinale a alternativa que corresponde a um critério de alta da recuperação pós-anestésica. Presença de dor. Se o paciente está sentindo dor, já é um dos critérios que o paciente não pode receber alta. Se o paciente está com dor, ele tem que ficar lá. Presença de reflexos glossofaríngeos. Se o paciente já está com esse reflexo, isso é uma característica boa. Sangramento ativo em sondas e drenos. Se o paciente está sangrando, aí que ele não vai receber alta mesmo, ele vai ter que ficar lá. Às vezes o cirurgião vai ter que reintervir aqui no procedimento cirúrgico. E padrão respiratório ineficaz. Pela madrugada, né? Essa aqui estava de boa. Melhor resposta, letra B. Se o paciente está com dor, está sangrando ou não está respirando adequadamente, ele fica na recuperação pós-anestésica. Inclusive, a nota cai, né? Inclusive, a nota lá da escala de Aldrich por olho que vai cair. Então, a nossa melhor resposta aqui, letra B. Bora mais um. Assinale a alternativa que indica um cuidado para manter a asepsia cirúrgica. Eu gosto sempre de lembrar isso aqui também, quando a gente fala de asepsia, é de coisas não vivas. E antisepsia é de pessoas, da gente. Então, você vai fazer uma antisepsia das mãos. Você vai fazer uma asepsia da mesa. Asepsia, mesa. Antisepsia das mãos. Então, você não vai lavar as suas mãos, você vai fazer uma antisepsia das mãos. Olha que chique. Então, vamos para a resposta. Assinale a alternativa que indica um cuidado para manter a asepsia cirúrgica. Quando superfícies ou artigos estéreis tocam em outras superfícies ou artigos estéreis, eles necessariamente deixam de permanecer estéril. Se esta caneta é estéril e minha mão está estéril, se eles estão se tocando, eles continuam estéril, né? Então, não. Os capotes da equipe cirúrgica são considerados estéreis na frente do tórax até a altura do campo estéril. Ai, eu gosto tanto dessa questão. Vou ler a próxima, tá? Eu gostei dessa, mas vou ler a próxima. Depois de abrir uma embalagem estéril, as bordas são consideradas estéreis. Tu tá fora do campo cirúrgico, você é circulante. Aí você vai abrir o capote, né? O pacote do capote, e você vai entregar para a instrumentadora, por exemplo, para poder se vestir, né? Ou então uma embalagem qualquer. Se você pegou na ponta, ela já não é mais estéril. Ela já está contaminada. Então, depois de abrir uma embalagem estéril, as bordas são consideradas estéreis? Claro que não. Enfermeiras circulantes e itens não estéreis entram em contato apenas com áreas estéreis. Enfermeira circulante, se tu é enfermeira circulante, né? Lembra que também o técnico faz a função de circulante. Itens não estéreis entram em contato apenas com áreas estéreis. Claro que não, né? Senão eu já vou estar contaminando tudo. Misericórdia. Então, aqui a nossa melhor resposta é a letra B. Os capotes da equipe cirúrgica são considerados estéreis na frente do tórax até a altura do campo estéril. Aqui, até a altura do campo estéril, né? E aí, uma coisa que eu gosto muito de falar é que quando a gente tem que parar, porque a gente está todo vestido, né, todo paramentado de forma estéril, quando a gente tem que parar e a mão tem que fazer alguma coisa, a mão tem que fazer assim, tá? Fica com a mão aqui na frente assim, ó, tipo, rezando. Deus, por favor, que não aconteça nada, que eu não contamine nada, né? Ou então, assim, né, tocando aqui, porque sua mão, você tá de luva estéreo e seu capote é estéreo. Agora, tem uma coisa que eu amo, que é Grey's Anatomy. Aí, o que acontece? Antes, Derek, né, in memoriam, quando Derek segurava na cintura, e a Amélia Shepard também gosta de fazer isso, né? Segura na cintura, para poder dizer, hoje é um belo dia para salvar vidas. Segurou na cintura. Se já não estiver na altura do campo estéreo, ou então aqui, ó, já não está mais na frente do tórax, contaminou. Então, essa mão não pode fazer assim, né? Não pode, porque senão vou estar contaminando também. Então, eu sei que é bonito, que é um belo dia para salvar vidas, mas esse belo dia para salvar vidas termina contaminando a roupa cirúrgica, que não é o ideal, né? Então, fica a dica aí, porque Bárbara também é cultura. Bora mais um.
Hemorragia é uma complicação grave da cirurgia, embora rara, que pode resultar em choque hipovolêmico e morte. Pode manifestar-se de modo insidioso e emergencial, em qualquer momento do pós-operatório imediato e até vários dias após a cirurgia. Acontece. A sinal alternativa que corresponde aos sinais relacionados a estado de hemorragia. Isso aqui vocês estão fácil, tá? Fácil. Primeira questão traz pra gente o seguinte: hipotensão, diminuição da pressão arterial, né? Então, queda da PA. Pulso rápido e filiforme. O pulso fica bem fininho, mas fica... Porque o coração tá aqui tentando se virar para poder aumentar essa pressão. Por quê? Porque a pressão tá caindo, porque a pessoa tá perdendo sangue. Então, pulso rápido e filiforme. Desorientação. Onde eu estou? O que está acontecendo? Sim. Inquietação. Onde eu estou? O que está acontecendo? Também inquietação. Oligúria. Poliúria, muito xixi. Oligúria, pouco xixi, né? Já que eu preciso manter o máximo desse conteúdo de líquido aqui. Eu preciso manter essa reserva hídrica aqui de alguma forma. Então, não vai fazer tanto xixi, né? Pele fria e pálida. Então, esse aqui tá muito bom. Hipertensão. Hemorragia não vai dar hipertensão. A hemorragia vai dar hipotensão, porque você tá perdendo sangue. Sangue tá indo embora. E aí o corpo vai tentar fazer o quê? Vai tentar subir a pressão, vai subir a frequência cardíaca, mas não vai conseguir, né? Então, hipertensão não existe. Bradicardia, também não, porque normalmente isso vai acontecer ao contrário, né? O corpo vai aumentar a frequência cardíaca para tentar compensar a pressão que tá caindo. Disúria, dor a urinar. Não, né? Palidez pode acontecer. Pode acontecer até porque está perdendo sangue. Então, isso aqui pode acontecer. Agitação, sim, né? Talvez, assim, uma agitação com inquietação. Sudorese pode acontecer aqui, ó, pele fria, né? Normalmente a gente chama de pele fria e pegajosa, né? Bradicardia, não. Hipertermia, não. Anisocoria, alteração da reação pupilar, também não. Hemoptise, não. Epistaxe, também não. Cefaleia, hipotensão, sim. Pediculose. Pediculose. Ele vai colocar aqui um monte de palavra difícil para você não saber o que significa e falar, é essa. Não, né? Pediculose. Procura aí, vê aqui, vê qual alteração que tem aí, né? Então, que a nossa melhor resposta, letra A. Sinais de choque, hipotensão, pulso rápido e filiforme, desorientação, inquietação, oligúria, pele fria e pálida. Sinais de choque, né? O que é que a gente vai tentar fazer? Acessos calibrosos, periféricos, a gente vai tentar repor volume, pode começar com soro, depois com ringer, depois, né, se der, a gente pode colocar sangue, pode colocar concentrado de plaqueta, a gente vai tentar um monte de coisa aqui para poder tentar conter, né, esse sangramento de alguma forma e tentar fazer uma reposição volêmica aqui desse paciente para tentar reduzir essa chance aí de óbito por conta do estado hemorrágico, né, do choque hipovolêmico. Foi bom, não foi? Olha só. Bora mais uma? Ah, eu deixei essa aqui rabiscadinha assim, ó, para poder te dar mais uma atenção. Vamos lá. Drenos são materiais colocados no interior de uma ferida ou cavidade, visando ao vazamento de fluidos ou ar que estão ali presentes, evitando o acúmulo e removendo secreções normais ou patológicas. A esse respeito, é correto afirmar que o dreno destinado à retirada de conteúdo líquido e ou gasoso, então aqui já falou para mim que é líquido ou gasoso. Isso é bom já, isso já é uma dica. De material tubular, de polipropileno, polietileno, geralmente com mais de um orifício na extremidade distal que fica inserida na cavidade. Então, mais de um orifício que fica inserido na cavidade. Então, aqui é a cavidade. Com um tubo extensor que conecta o dreno ao frasco coletor. Então, aqui eu tenho um tubo extensor que conecta o tubo a um frasco coletor. E um frasco de polietileno rígido com suporte em sua base. Tem uma cordinha aqui, né? Gente, eu sou muito artista. Quero dizer para vocês isso. Então, olha só, o que a gente tem que pensar aqui? Que eu tenho algumas opções, né? E ele está dizendo para a gente exatamente qual é o dreno.
É um dreno Penrose? É um dreno de sucção? É um Kerr ou é um dreno de tórax? Um dreno Penrose, eu quero que vocês lembrem de luva. Um dreno Penrose é um dedo de luva, que a gente chama, né? Muitas vezes é feito, inclusive, de luva, luva estéreo. Sucção é um dreno sanfonado, que também não é esse. Um dreno de Kerr, ele vai normalmente tirar esse material da cavidade, tá? Quando o paciente vai fazer, por exemplo, uma cirurgia abdominal. Aí a gente precisa de um dreno de Kerr. E aqui ele vai tirar líquido e material gasoso. Então, quando o paciente tem um hemotórax, um pneumotórax, um outro tórax, né? Teve uma perfuração, né? E terminou acometendo essa região torácica e acumulou líquido ou gás ali, a gente tem que tirar, é um dreno de tórax. Inclusive com o meu desenho aqui, ó, geralmente com mais de um orifício na extremidade distal, que fica inserida na cavidade, com um tubo extensor que conecta o dreno ao frasco coletor e o frasco de polietileno rígido com suporte em sua base. Eu ainda desenhei para vocês entenderem o que está falando, né? Então, aqui nossa melhor resposta, letra D, dreno de tórax. Deixa eu ver se eu salvei mais uma. Ah, e a última. Questão 100. Depois, assim, de 4 horas fazendo uma prova com 100 questões de múltipla escolha, com 4 itens cada uma. Uau. É importante considerar a situação de cada paciente, dando-se atenção mais frequente àqueles que se apresentam mais estáveis, né, que se apresentarem mais instáveis durante a sua permanência na recuperação anestésica. No que se refere à recomendação de frequência de avaliação de pacientes na sala de recuperação pós-anestésica, assinale a alternativa correta. Então, o paciente está na sala de recuperação pós-anestésica e tem um padrão de assistência. Esse padrão é assim, ó. Na primeira hora, a gente avalia o paciente de 15 em 15 minutos. Na segunda hora, a gente avalia o paciente de 30 em 30 minutos. Da terceira hora em diante, de uma em uma hora. É isso. Então, o que a gente tem que lembrar aqui, né? Que a gente vai ler as questões agora, porque eu já sei que é essa técnica, é sempre assim, na primeira hora de 15 em 15, na segunda hora de 30 em 30 e da terceira hora em diante de uma em uma hora, caso não tenha necessidade desse paciente rebaixar. Então, vamos aqui. A cada 15 minutos na primeira hora, caso se apresente estável, a cada 30 minutos na segunda hora e a partir daí de hora em hora. Gostei. A cada 5 minutos na primeira hora, a cada 30 minutos na primeira hora, a cada 20 minutos na primeira hora. Pronto, já vencemos a nossa resposta. Nossa melhor resposta, letra A. Por quê? Porque eu já ensinei para vocês que é essa aqui a dica do lembrete da avaliação na sala de recuperação pós-anestésica. Na primeira hora de 15 em 15, na segunda hora de 30 em 30 e da terceira hora em diante, de uma em uma hora até o paciente receber alta. Tcharam! Lembra que essa prova aqui que a gente fez, tá? É a de centro cirúrgico tipo A. E aí, só para poder mostrar aqui para vocês, né? Da 81 para frente é só centro cirúrgico. Mas aqui, ó, taxonomia da Ananda. Deixa eu ver aqui. Sarampo é uma doença infecciosa. Deixa eu ver o que mais. Aborto é um processo de interrupção da gestação. Deixa eu ver aqui. O que mais está caindo aqui? Consultório na rua, né, da PNAB, da Política Nacional de Atenção Básica, ó, a política especificadamente, o Núcleo Ampliado de Saúde da Família. Deixa eu ver o que mais tem de bom aqui nessa prova. Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, pneumotórax. Como é que a gente vai resolver pneumotórax mesmo? Com dreno de tórax, muito bom. Aqui, ó, doenças. Deixa eu ver o que mais. Febre. Processo administrativo. Então, tem muita coisa que caiu nessa prova aqui, né, de modo muito geral, sobre o que é de enfermagem, qualquer coisa ou tudo, né, tudo sobre a graduação. E as últimas questões da 81 para frente, nas provas, elas são voltadas para aquela área. Então, se você vai fazer a sua prova de centro cirúrgico, cai tudo sobre tudo e as últimas questões de centro cirúrgico.
Você vai fazer sua prova de UTI, cai tudo sobre tudo, né? Tanto que o começo das questões são iguais e depois as últimas questões são voltadas para a sua área de concentração, tá? Para a sua área de atuação. Então, isso acontece na prova da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, tá? Não são todas assim. Por isso que a gente também tem que ficar de olho nas provas que a gente está fazendo e quais são as dicas, né? Por isso que a gente vai ler o edital junto, por isso que a gente vai sempre estar discutindo essas informações aqui. Espero que vocês tenham curtido também essa nossa correção, né? Lembrar que todas as quintas a gente está aqui ao vivo às 19 horas. Então, toda quinta-feira a gente está aqui ao vivo para poder tirar dúvida, para poder conversar sobre a residência. Aproveitem também para seguir o nosso Instagram, né, que é o projeto.residência.r1, que eu tô lá todos os dias, né, dando a minha cara, conversando com vocês, tirando dúvida, e aqui no nosso canal a gente vai ter análise de edital, correção de prova e revisão de assuntos bons aqui das nossas provas. Espero que vocês tenham curtido por aí, tá? Eu aproveitei muito, eu gosto muito desses nossos encontros. E se você aproveitou tanto quanto eu, continua seguindo, já deixa seu joinha, escreve seu comentário que tava com saudade. Oi, prof, tudo bem? E segue o nosso canal do Instagram, ou segue a nossa página do Instagram e segue o nosso canal do YouTube para você estar sempre de olho nas notícias, tá? Eu espero que você também alcance o seu objetivo, né, de ser o residente, ser o próximo residente em enfermagem ano que vem, que eu tô aqui para poder facilitar todo esse passo a passo e ajudar você a alcançar esse seu objetivo. Então, beijos e até a próxima. Tchau.